tem poder de nos transformar, de curar, de nos fortalecer e de direcionar as nossas vidas. Feche seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós te louvamos por este momento, te louvamos por cada louvor ministrado diante da tua presença. Papai querido, agora nós vamos degustar da tua palavra, a tua palavra que tem poder de nos transformar de dentro para fora, de nos libertar, de curar, de renovar as nossas forças. Papai querido, tira tudo que não provém do Senhor, todo o cansaço, todo o enfardo, toda a preocupação, em nome de Jesus, mas que a partir de agora nós venhamos, ó Pai, participar desse banquete espiritual nesta noite. Papai querido, apresentamos o teu servo. Papai querido, fortaleça, continua direcionando, continua derramando da tua graça sobre o teu filho nesta noite, derramando da tua alegria, que é a nossa força, sobre a vida dele. Continua usando ele da forma que o Senhor quer para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus capítulo 26. Mateus 26, 69. Amém? 26:69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Podeis assentar, irmãos. A palavra de hoje, ela fala assim: não duvide do Senhor. Quando Jesus fala para Pedro que ele ia negar, e Pedro dizendo: esses aí pode, eu nunca. Se o senhor for preso, eu vou preso. Se o senhor apanhar, eu vou junto. Onde o senhor estiver, lá eu estarei. Jesus dá uma palavra para ele. Falou para ele que antes que o galo cantasse, ele ia negar ele 3 vezes. E aconteceu. Às vezes nós achamos que as coisas estão no nosso controle, mas não está no controle de Deus. E a única coisa que ele fala para o servo, para a serva, para todos nós que andamos nessa caminhada: não duvide da palavra de Deus.
Pedro aprende uma grande lição. E a hora que Pedro viu muitos sinais, andou sobre as águas, viu Lázaro ser ressuscitado depois de 4 dias, viu Jesus multiplicar peixes e pães, viu Jesus acalmar tempestades, e mesmo assim, ele duvidou daquela palavra que Jesus tinha dado para ele, porque na sua concepção isso nunca aconteceria. E às vezes mostra para a gente que nós devemos cada vez mais mergulhar de cabeça, confiar totalmente em Deus e não duvidar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nunca duvide da palavra de Deus, nunca duvide de Deus na sua vida. Haverá momentos que talvez você tenha alguma dúvida, mas continue caminhando, porque esse é o propósito da caminhada. É fazer com que você aprenda a confiar, você aprenda a ouvir Deus falar direto no seu coração. Não foi fácil para esses grandes homens e não será fácil para nós. É por isso que a palavra de Deus fala: a porta foi estreita para eles e será estreita para nós. Às vezes a gente sai de uma luta com vitória, porque quando nós lutamos com Deus nós vencemos, e quando você pensa que você vai descansar, vem outra. Mas Deus está no negócio. Deus está lutando por cada um de vocês. E através dessa caminhada e dessa luta que todos os dias nós enfrentamos, é que nós vamos sendo diferenciados do povo do mundo, porque a palavra de Deus fala: tem que morrer para o mundo e tem que nascer de novo, espiritual, e não duvidar. Em Gênesis capítulo 37, vamos ver o que é esse não duvidar. Gênesis 37, 5. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Não duvide do Senhor. Sabe por que o sonho se realiza na vida de José, depois de tantas dificuldades que ele passou? Porque ele não duvidou daquilo que Deus tinha entregado para ele, e assim também é conosco. A sua própria família não acreditou, seus próprios irmãos com seu sangue tentaram matá-lo, jogaram no poço. E é no poço que a gente olha para cima. É no momento de maior dificuldade das nossas vidas que a gente olha para o céu e clama a Deus. Talvez os irmãos, não sabendo o que estava acontecendo naquele momento, quando jogam José, estava fortalecendo ele. Porque o José continuava guardando aquela palavra e não duvidando daquilo que Deus tinha dado para ele. Mesmo as outras pessoas não acreditando, porque não são elas que têm que acreditar, somos nós que temos que acreditar nessa palavra. Porque a fé é individual, porque a salvação é individual, e é por isso que nós temos que crer de verdade que vai fazer a diferença nas nossas vidas, como tem feito. Mas sempre vai haver luta todos os dias na vida do crente, não pense. Porque no dia que Davi descansou, Davi cometeu um adultério e um assassinato quase ao mesmo tempo. Mas Deus estava lá, vendo tudo acontecer na vida dele. E na nossa também.
José é vendido, vira escravo, mas continua aguardando aquele sonho. Parece que tudo vai contra aquele menino. Depois ele ainda vai ser preso injustamente, porque glorificava a Deus, porque andava nos caminhos do Senhor. Mas hora nenhuma, não importava onde colocava-se José, que ele duvidava da palavra de Deus. Hora nenhuma. Quando ele prega a palavra e o copeiro sai, ele fala para o copeiro: não esquece de falar com o faraó. E depois de um tempo, naquela situação, naquela dificuldade, mas não duvidando, parecia que ali agora tinha acabado para José. E às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós queremos desistir, não queremos? Às vezes nós não queremos parar, e parar vai resolver alguma coisa para o crente. O crente não para, continua andando para frente. O crente não para e não anda para trás, ele anda para frente, porque a vitória está logo ali. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E é preciso de ter fé. José mostra para nós essa fé. A situação que ele passou foi muito maior do que a gente já passou hoje em dia. Ou você foi vendido alguma vez pelos seus irmãos, jogado no poço, tentado matar você, foi vendido, se tornou um escravo? Nós nunca passamos por isso. Passamos por momentos de dificuldade, por situações que Deus coloca. Ele coloca a situação em cada um de nós da sua maneira. Ele coloca uma cruz para cada um de nós carregar, porque essa cruz que ele coloca, ele sabe que você consegue andar com ela. Ele nunca coloca um peso na sua coluna que você não consegue carregar. Não foi assim que Jesus falou? Pegue a sua cruz e me siga. Você tem que pegar a cruz e seguir. O que é essa cruz? É a dificuldade, é a porta estreita, é a fé que você tem que colocar, tudo isso, e continuar crescendo, e crescendo. Não pense que é só nós que passamos dificuldades. Todos os grandes homens que venceram grandes batalhas passaram muito mais dificuldades do que nós. José, para se tornar o governador do Egito, ele teve que passar uma grande dificuldade e continuar acreditando naquele sonho que ele teve lá atrás, a qual todos falavam para ele: não vai acontecer nada, você está ficando doido, para de ficar sonhando, acorda para a vida. Mas foi através daquele sonho de José. Aquele sonho de José levou ele até o sonho do faraó. Olha que coisa maravilhosa. O sonho que o faraó teve, preocupado com a sua nação, de espigas formosas e espigas secas, de vacas gordas e vacas magras, o sonho tinha uma ligação de um com o outro. E para aquele sonho ser revelado do faraó, tinha que se tirar José do calabouço, através de Deus, para a revelação. E só acontece o milagre porque José nunca duvidou daquilo que Deus tinha na vida dele. Então eu falo para vocês também, nunca duvide do que Deus tem para vocês. Deus tem o melhor. Só que haverá situações da nossa vida que a gente fala: não estou aguentando mais. E o Senhor fala: eu estou no controle de todas as coisas. É um processo, faz parte da caminhada. O povo não era escravo, quando colocado no deserto, o povo não começa a reclamar. Mesmo 430 anos da escravidão, o deserto parecia que estava muito mais triste do que ser escravo. É porque existe um tempo para adaptarmos, existe um tempo para nós começarmos a alimentar do fruto da vida e sentir o sabor. É por isso que no jardim do Éden tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal e o fruto da vida, a árvore da vida. Mas a árvore da vida, o fruto não era atrativo.
É por isso que muitas pessoas se perdem no mundo, porque é atrativo o fruto do mundo. Só que ele começa doce e termina amargo. E o fruto da vida começa talvez sem sabor nenhum. E depois é que começa a vir o sabor através da caminhada. Em Êxodo capítulo 2, vamos falar de outro grande homem, que teve momentos na vida que não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Êxodo 2:15. Informado deste caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Faraó era avô de criação de Moisés. Moisés sabia que era diferente. Ele já conhecia a sua história, porque era um menino hebreu sendo cuidado por Faraó, enquanto Faraó mandava matar todos os meninos que nascessem, sendo jogado no rio Nilo, para que os crocodilos comessem. Como pode isso? Ele já sabia que existia algo diferente. E você sabe também que existe algo diferente em vocês, para Deus? Existe aqui história de cada um de nós sendo trabalhadas por Deus, mas Ele quer que a gente não duvide nunca daquilo que Ele vai fazer no meio de nós. Moisés se vê sozinho, sentado num poço. Não estava mais dentro do palácio do faraó. Não tinha mais aquela fartura do mundo ao seu redor. Não tinha mais aquilo que ele era, os seus títulos, neto do faraó. Era apenas um homem, sozinho, com dúvidas, triste por estar longe da sua família e fazendo perguntas: por que eu estou aqui? Por que eu fiz isso? Mas ele mal sabia que ali começava a história dele, a aproximação dele com Deus. Deus manda as filhas de Reuel com as ovelhas, e como ele era um soldado, um lutador, e os outros pastores não deixando elas atravessarem as suas ovelhas, ele luta por elas para que elas dessem as ovelhas de beber. E através dessa luta elas levam ele para casa de Reuel. Começa-se uma amizade, ele casa com uma das filhas e começa a cuidar das ovelhas. Já não tinha mais nada daquilo que ele tinha antes. Não tinha carro, não tinha animal, não tinha uma vida farta e rica aos olhos do mundo. Porque para você andar com Deus, você tem que se humilhar, você tem que ir para o deserto, você tem que andar na porta estreita. E, o mais de tudo, Reuel ensina a Moisés a não duvidar daquilo que ele realmente é, daquilo que ele realmente tinha que fazer. Começa a ensinar a palavra para ele. E ele vai indo com o tempo, vai esquecendo. Demorou 40 anos da sua vida. Quando ele achou que já não tinha a mínima possibilidade de libertar aquele povo, naquela situação, aparece diante dele uma sarça queimando. E de dentro daquela sarça sai uma voz falando o seu nome. Conhecia Moisés. Conhecia a história de Moisés, porque esse que estava falando estava escrevendo a história de Moisés, mudando a direção dos caminhos de Moisés, assim como muda os nossos caminhos também. Só que nós temos que fazer o que ele fez, confiar de verdade, não duvidar nunca. E quando Deus manda ele voltar, ele volta. Não estava mais sozinho, agora ele estava com o Criador dos céus e da terra. O nome dele é soprado de uma forma tão poderosa, que depois de mais de 4.000 anos nós estamos aqui falando deste grande homem, porque andou de verdade, sem duvidar
com Deus. E Deus quer isso de nós também. Não quer que nós duvidemos dos momentos de dificuldade, porque é nesses momentos de dificuldade é que nós somos fortalecidos mais ainda, e o milagre acontece. Todos os grandes milagres aconteceram no último momento, onde a maioria das pessoas desistiriam. E o crente não desiste. No livro de Juízes, capítulo 13, Juízes 13, Juízes 13. Juízes 13, 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu receberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalhas, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Sansão. A palavra de Deus foi dada à mãe de Sansão e ao seu pai. E eles não duvidaram pela forma que Deus trabalhou. Só que Sansão, por outro lado, não andou nos caminhos corretos. Fez coisas que não era para fazer e coisas que eram para fazer ele não fez. Mas a palavra de Deus tinha sido dada, então não duvide, vai acontecer. Mesmo que você não queira, mesmo que você ficar parado, vai acontecer, porque Deus já deu a palavra. Mesmo que você não mova um fio de cabelo seu, mesmo assim a palavra de Deus vai se cumprir na vida de cada um de nós, porque Deus deu a sua palavra. Não duvide. Sansão vai fazer a vontade de Deus no final da sua vida, cego, servindo de chacota para os filisteus. O homem que tinha vencido mais de 1000 soldados com uma queixada de um jumento. Pense o tanto que você cansa, lutando com 10. Se você conseguir vencer, você já vai cansar, e com 20, e com 100, imagine com 1000. E naquele momento, Sansão teve que perder a sua visão para enxergar a Deus. E às vezes Deus faz isso, Ele permite que algo aconteça na nossa vida para a gente se aproximar mais ainda dEle. Parece que está tudo normal, parece que está tudo muito tranquilo, e aí a sua fé não desenvolve assim. A sua fé, a fé do crente, ela desenvolve na dificuldade, é na tristeza, na tribulação, é no deserto. É por isso que nós precisamos vigiar e orar para que não entramos em tentação. E só assim nós não vamos duvidar do Senhor e nem da sua palavra. Pois no momento, é um momento único na vida de Sansão. A sua mãe já sabia, o seu pai já sabia o porquê que ele tinha nascido. E agora estava na hora dele cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. Cego, não importa, amarrado, não importa, porque agora chegava o momento de se cumprir a palavra de Deus na vida dele. E aí ele ora, e Deus devolve toda a força que ele tinha. E a palavra de Deus fala que ele matou mais filisteus no final da sua vida do que em toda a sua vida. E por isso que Deus fala para nós: não duvide da minha palavra, porque essa palavra, ela tem poder, e vocês sabem disso. Eu estou no controle de todas as coisas. A palavra de Deus fala lá em João, capítulo 21, João 21, Segunda Reis, perdão, irmãos.
Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis 5, 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. A maioria do povo que não conhece Deus é assim. Ele quer receber o milagre de Deus, mas ele quer receber do seu jeito. Não é do seu jeito, é do jeito e da maneira de Deus. E na maneira de Deus era muito mais simples, era só ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã já tinha atravessado um deserto com a sua comitiva, porque ficou sabendo lá na Síria que existia um profeta na terra de Deus. A maior dificuldade é você caminhar. O milagre é fácil, mas para o milagre acontecer na sua vida, você precisa de não duvidar. Naamã colocou dúvidas, porque queria receber do seu jeito aquele milagre, e já ia voltando. Mas Deus é tão maravilhoso que usa um dos seus próprios servos para falar: mas se ele tivesse feito tudo isso que o Senhor falou, você não tinha mergulhado? Tinha. Então, não é muito mais simples mergulhar sem precisar de tudo isso? E aí convence Naamã. E aí mergulha uma vez, olha, está do mesmo jeito. Porque às vezes as pessoas acham que a primeira vez que mergulhasse, talvez sararia um braço ou outro, por partes, mas tem que se cumprir toda a palavra de Deus para que o milagre aconteça nas nossas vidas, sem duvidar. E ele mergulha 2, 3, 4, 5, 6, ainda estava do mesmo jeito. Não é verdade? Às vezes nós achamos que está do mesmo jeito. Não mudou nada no trabalho, em casa. Mudou. É que você ainda não está olhando com os olhos espirituais. Ou não está agindo como o povo espiritual. Tem que morrer para o mundo, tem que andar com Cristo. É esse o verdadeiro sentido da palavra. Só faltava uma vez para dar o mergulho. Pois foi nesse último, obedecendo a palavra, fazendo a vontade de Deus, não duvidando, porque assim ele não duvidou, mergulhou as 7 vezes, que ele sai e sai todo curado. Eliseu não precisou de ir, o seu funcionário, o seu aprendiz não precisou de ir, apenas ele precisou de fazer a vontade e andar naquela palavra de Deus. E isso acontece conosco também. Às vezes, talvez você deixar de mergulhar uma última vez, você não receba aquilo que Deus tem para você. Porque às vezes você coloca dúvidas. Mas até agora não aconteceu nada, então por que eu vou continuar caminhando? Não é assim nas nossas vidas? Está faltando então mergulhar mais uma vez. Está faltando você mergulhar de cabeça, acreditar profundamente de verdade na palavra do Senhor, para que o milagre aconteça no meio de nós. Em João, para terminar, capítulo 21, João 21, a palavra de Deus fala assim, João 21, capítulo 15, versículo 15, João, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta meus cordeiros. Porque quando Jesus falou para Pedro, lá no começo, que ele ia negar, Pedro disse que nunca ia negar de maneira nenhuma. Esses podem negar, mas eu de maneira nenhuma. Não duvide daquilo que Deus fale para você, porque às vezes você vai fazer igual Pedro. Vai bater com todas as suas forças e dizer: nunca vou fazer isso. Mas lembra,
A palavra de Deus fala, tem que desviar do mal, tem que orar, tem que continuar buscando. Não acredite na sua força, mas acredite na força de Deus. Continue tendo fé, continue mergulhando até a 7ª vez, quer dizer, mergulhando dentro da palavra, como a palavra está falando com vocês. Não é por partes, não é em cima do muro, é mergulhar de cabeça, é confiar. Sadraque, Mesaque e Abednego, igual eles fizeram, foram até o final. Pedro, tu me amas? Então apacenta meus cordeiros. Jesus pergunta pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas. Aqui Jesus estava fazendo um conserto na vida de Pedro. Ele pegou aquele momento que ele tinha negado e trabalhou de novo no coração dele, para que ele nunca mais negasse nada que acontecesse na vida de Pedro. Não importa onde colocasse Pedro agora, ele não ia mais negar a Jesus. E é isso que Jesus quer que a gente faça também. Não importa a dificuldade que você estiver passando, o vale que você estiver passando, não duvide da minha palavra, porque eu estou com cada um de vocês, e depende de vocês caminhar comigo, porque é livre-arbítrio. E quando vocês fazem isso, no deserto, o maná cai do céu, para alimentar vocês. Esse maná é a palavra de Deus. Não importa que lugar que você estiver, às vezes fique escuro ou frio, fique triste, com o coração quebrantado, mas faça como José, continue a não duvidar, mesmo que coloque você no calabouço, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, aquela porta vai abrir, e a porta abre para a vitória de cada um de nós. E foi por isso que esse Pedro se tornou esse grande homem, porque Jesus trabalhou através da palavra o seu coração, e nunca mais Pedro negou, e nunca mais nós também vamos duvidar da palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Por isso eu agradeço essa palavra, que ela venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória, amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando, vamos agradecer a Deus por essa rica palavra, e que nós não venhamos duvidar do poder de Deus sobre as nossas vidas, amém? Feche seus olhos, levanta sua mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por esta rica palavra, te louvamos pela tua presença no nosso meio, te louvamos pelo renovo, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um aqui nesta noite, e diante de ti, ó Pai, nós clamamos pela nossa família, pelos filhos, esposo, esposa, pelos pais, que o Senhor venha alcançar e que o Senhor venha abençoar, e que o Senhor venha derramar das bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família nesta noite. Diante de ti também nós clamamos que o Senhor venha abençoar todos aqueles que nos escutaram nesta noite. Abençoa com a tua paz, com o teu refrigério, com a tua cura, com a tua libertação nesta noite. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Papai querido, e diante de ti, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém, glória a Deus.